série de mensagens que estou pregando às terças-feiras, aquela que, se você colocar em prática na sua vida, de 1 a 3 anos, a sua vida muda completamente, radicalmente e definitivamente, amém? Olha só que bênção, né? Não é? Como é que é? Radicalmente, definitivamente, falei outra coisa, me esqueci agora, fugiu. Vocês não estão prestando atenção, mas é uma mudança, e completamente, radicalmente, completamente, definitivamente. Quem quer essa mudança aí? É de 1 a 3 anos, meu irmão. E se você parar para pensar, é pouco tempo, não é verdade? É pouco tempo, não é? Você vai ter uma vida frutífera em todos os aspectos da sua vida, se você conseguir remir essas 4 coisas que você tem que remir para ter uma vida frutífera, amém? Quem já está trabalhando forte para remir? Rapaz, só 3 levantar a mão. Quem já está trabalhando forte para remir? 1, 2, 3, fique de mão levantada, quero contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse sorriso não estava conversando não, Vanessa. 10. Irmão, a gente está hoje aqui com 45 pessoas. 10 estão se esforçando. Os outros estão só sabendo. Pelo menos eu sei onde é que eu estou falhando. Misericórdia, né, irmãos? Vamos lá então. O que é preciso remir para ser frutífero? João 15, do 5 ao 8, diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem ficar unido comigo, quem não ficar unido comigo, será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem, e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. João 15,16 diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca, isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que vocês pedirem em meu nome. Amém? Então, irmãos, muito mais do que você, Deus quer que você tenha uma vida frutífera em todos os aspectos, não é? Muitas pessoas, elas lutam para ser frutífera, e elas oram para ser frutífera, e elas jejuam para ser frutífera, e algumas vezes ficam até bravo com Deus, porque pensam, Deus não quer que seja frutífera. Está doido, meu irmão? Jesus morreu na cruz por nós, para que em união com Ele tenhamos uma vida frutífera, né? Uma vida frutífera glorifica a Deus, uma vida infrutífera não glorifica a Deus, amém? Uma vida frutífera revela o caráter de Deus, porque diz, quando nós produzimos frutos, mostramos que somos discípulos dele, ou seja, iguais a ele. Uma vida infrutífera não revela o caráter de Deus para a humanidade. Então o Senhor, acima e muito mais do que nós, Ele quer viver uma vida, que você viva uma vida frutífera. E eu digo algo maior, algo muito mais grave para você nessa noite, que talvez não disse até agora: não ter uma vida frutífera é pecado. Por que não ter uma vida frutífera é pecado? Porque uma vida frutífera é fruto de vivermos no Senhor, estarmos unidos com Ele, amém? E o que nos separa de Deus é o pecado. Então, se eu não tenho uma vida frutífera, é porque eu estou separado dEle, e o que me separa de Deus é Deus que nos separa, o pecado
que nos separa de Deus, a ponto de Ele não ouvir as nossas orações, está escrito. O pecado gera separação entre nós e Deus. Então, não viver uma vida frutífera é pecado. Nós temos que ser frutíferos. Senão, não glorificamos ao Senhor, senão não mostramos que somos seus seguidores. Agora, para que nós então sejamos frutíferos, vivendo em união com Cristo, Ele disse: se vocês permanecerem em mim, nós precisamos remir. Fala assim, remir. O que é remir mesmo? Resgatar do poder de alguém, pagando um alto e bom preço. Irmãos, o que eu vejo na vida da maioria de vocês, não vou falar dos outros agora, vou falar só das minhas ovelhas, não é? É que vocês querem, mas ainda muitos não estão dispostos a pagar o preço. Sim ou não? Tem que remir o pensamento, tem que pagar o preço, tem que cuidar, não pode ficar dando bobeira, tem que vigiar a mente. A nossa consciência é a mesa de comunhão que nós temos com o Espírito Santo, é ou não é verdade? Temos que remir os nossos relacionamentos, quer dizer, temos que remir o nosso tempo, sim ou não? E muitas pessoas ainda não decidiram pagar o preço de estabelecer uma rotina remida na sua vida. Ainda não decidiram, ainda estão, missionário, o que foi, filho? Está sentindo dor aonde? Na consciência, né? Só pode ser, né? Antes eu não consegui, né? Estou orando, jejuando, não está a dizer, para de orar e jejuar e toma vergonha na cara. É porque às vezes o que falta no crente, e não só no crente, mas na vida de qualquer pessoa, é uma boa dose de vergonha na cara, não é verdade? Fica se fazendo de coitado, porque eu não consigo, porque, né? O senhor não tem pena da gente? Pena não, tem misericórdia, não é? Por isso que eu tenho paciência com vocês, né? Eu sou duro aqui na hora de pregar, mas na hora de aconselhar, eu vou lá para você, eu sou bonzinho, não é verdade? Então, tem que tomar decisão, não decidiu pagar o preço. Gente, o preço é alto, é caro, não é barato. Remir significa resgatar algo do poder das trevas, pagando um alto e um bom preço, tomando a nossa cruz, amém? Resgatar os relacionamentos, temos que remir nossos relacionamentos. A primeira, pensamento, a gente viu. A segunda, o tempo. A terceira, os relacionamentos, não é? A gente estabelecer um padrão correto de relacionamento com as pessoas certas e no padrão correto, o padrão do amor, segundo 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, esse é o melhor caminho. O sucesso da nossa vida não está no que realizamos, no que conquistamos ou nas posições que temos. O verdadeiro sucesso da nossa vida está nos nossos relacionamentos. Realização não completa ninguém, conquista não completa ninguém, posição não completa ninguém. Essas coisas não podem completar a alma humana. Se você não seguir o caminho do amor, por mais que você conquiste, você vai se sentir vazio. Por mais do que você realize, você vai se sentir nada. E por mais posições que você tenha, você vai sentir que isso não adianta de nada, porque essas são as 3 consequências de nós decidirmos não andar no caminho do amor. O apóstolo Paulo fala: eu vou mostrar para vocês um caminho que é o melhor de todos, que é o sobreexcelente. Aí ele fala do amor, não é? E do versículo 4 ao 7 ele diz o que é amar, que é esse caminho de relacionamento que a gente tem que estabelecer com as pessoas, amém? E hoje
Nós vamos falar sobre remir, a quarta coisa importante que a gente tem que remir. Nós temos que remir o nosso dinheiro. Fala assim, dinheiro. Nós temos que remir o nosso dinheiro. Eu me lembro no início da minha vida de fé, eu ouvi muitas vezes meu pastor, meu pai na fé, dizendo, ele fala assim, ó, se não há conversão de bolso, não há conversão de coração. E eu não entendia isso. Ao longo da minha caminhada, do meu crescimento, eu comecei a entender a importância, o que revela o nosso relacionamento com o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é uma das raízes de todos os tipos de males. Pensa, não é? Eu comecei a entender por que o nosso relacionamento com o dinheiro mostra muito sobre a nossa vida de fé, sobre a nossa vida de conversão. E a verdade é que nós temos que remir a nossa vida financeira, amém? Essa é a quarta coisa que nós temos que remir. E se nós não remirmos essas quatro coisas, nós não viveremos unidos com Cristo e, consequentemente, não daremos muito fruto, consequentemente, não glorificaremos a Ele, porque não mostraremos ao mundo que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Se não remirmos a nossa vida financeira, nós serviremos ao nosso dinheiro. Então, se você não remir a sua vida financeira, você vai servir ao seu dinheiro. E tem um ditado no mundo financeiro que diz que o dinheiro é um bom servo, mas é um mau senhor. Você não precisa nem crer na Bíblia, não é? Então, as pessoas que têm experiência com prosperidade, elas já entenderam que se nós nos relacionarmos com o dinheiro, como ele sendo nosso servo, isso vai ser bom para a gente. Mas, se nós nos relacionarmos com o nosso dinheiro, como ele sendo nosso Senhor, isso vai ser ruim para a gente. Por isso que esse jargão aí diz que o dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um mau senhor. Alguém já ouviu isso? Extra Bíblia? Aí, ó, alguns já ouviram, não é? Agora, então, se eu não remir o dinheiro, eu me torno servo do meu dinheiro. Mas se eu remir o meu dinheiro, vai acontecer algo muito melhor do que o dinheiro, o meu dinheiro, ser meu servo. Se eu remir a minha vida financeira, o meu dinheiro vai ser servo de Deus. Ó, se o nosso dinheiro ser servo da gente já é bom, imagina o nosso dinheiro ser servo de Deus. Sim ou não? Fica melhor. Não é verdade? Vamos pensar em pessoas. Se um filho seu for servo seu, uma pessoa obediente a você, já é bom. Imagina se ele for uma pessoa obediente a Deus, vai ser melhor ainda, vai te dar mais alegria, não é verdade? Imagina quem é casado aí, imagina se seu cônjuge for obediente a você, isso já é bom, sim ou não? Né? Dizem, a minha mãe na fé diz que o sonho oculto e umas não tão oculto de toda mulher casada é mandar no seu marido. Isso é a minha pastora que disse. Entendeu? Não é? Não vou generalizar, mas a maioria é verdade, meu irmão. Você está me entendendo? Né? De um jeito ou de outro. Umas mandam, querem mandar assim, como é que se diz? Explicitamente, é eu que mando nessa casa. Né? Outras mandam na chantagem emocional, na carência, fazendo sentir pena. Não é verdade? Isso não é uma palavra de um homem, isso é uma palavra que eu ouvi da boca de uma mulher. Entendeu? Né? Ela falou assim para mim: César, se o Abraão deixar, eu mando nele.
Abraão é o meu pastor, o marido dela. Né? Falei, rapaz, você é forte, meu irmão. Né? O negócio é a gente não deixar, né? Você está me entendendo? Então, se o seu cônjuge é obediente a você, já é bom. Imagina o seu cônjuge ser obediente a Deus. É muito melhor. É ou não é verdade? Sim ou não? Quem é casado com um homem de Deus de verdade, ou com uma mulher de Deus de verdade, sabe que isso é bom. É ou não é bom? Quando a pessoa começa a enlouquecer, a gente fala, olha, mas está escrito isso, olha, mas, né? A pessoa ela é obrigada a retroceder. É ou não é verdade? Sim ou não? Né? Agora imagine então o seu dinheiro, se você conseguir, né, humanamente se relacionar com o seu dinheiro como seu servo, já vai ser bom para você. Já vai ter resultado mesmo sem Jesus na sua vida. Agora, se você remir o seu dinheiro ao ponto dele ser servo do Senhor, meu irmão, isso vai ser poderoso na sua vida. Quem crê nisso? Amém. Não é? Olha o que diz lá em Mateus 6, 24. Vou ler no meio da revista atualizada. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e às riquezas, não é? Irmãos, quantas pessoas aqui, possivelmente existe aqui entre nós, para não dizer alguns, para não dizer todos, já ficaram aborrecidos com a igreja, com um pastor, por causa de dízimo, por causa de oferta, por causa de inscrição que tem que pagar, não é verdade? Em congresso, em seminário, já ficou chateado. Eu confesso que eu já fiquei. Quando não tinha mente liberta, eu fiquei. Não entendeu? Não é? Então a gente se aborrece. Se eu me aborreço com a igreja por causa de dinheiro, é sinal que eu estou servindo o outro. Você está me entendendo? Não, mas eu me aborreço com a igreja, mas não me aborreço com o Senhor. Irmão, se você se aborrece com a igreja, você se aborrece com o Senhor. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, é o Saulo, o perseguidor da igreja, ele perseguia as pessoas, não é verdade? Os que pregavam. Mas quando Jesus encontra com ele no caminho que ia para Damasco, ele falou assim, Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? Ele falou isso? Não, Saulo, Saulo, por que me persegues? Todo problema que a gente tem com a igreja, o Senhor leva para o lado pessoal, porque é o corpo dele. Você está me entendendo? Quer ver uma coisa? Se você falar mal dessa igreja que eu sou pastor, eu posso até não falar, mas eu vou me sentir ofendido com você. Você vai acabar se aborrecendo com a igreja, é ou não é verdade? Eu acho que a maioria de nós aqui, se não todos, já passamos por essa fase. E pode ser que ainda você esteja nessa fase. Conselho de quem já teve experiência com isso, ruim e boa, saia logo dessa fase, não fique muito tempo nela, tá bom? Então nós temos que remir o nosso dinheiro, senão nós não serviremos ao Senhor, amém? E quando o nosso dinheiro servir ao Senhor, então Ele colocará o plano de prosperidade que Ele tem para a nossa vida em prática. Então entenda uma coisa, irmão, olha só, o Senhor não quer que o seu dinheiro sirva a Ele por Ele. O Senhor quer que o seu dinheiro sirva a Ele por você. O Senhor tem um plano maravilhoso na sua vida, na minha, na sua vida. Ele quer que tenhamos uma vida frutífera. E se você remir o seu dinheiro e fizer do seu dinheiro servo do Senhor, então Ele vai colocar em prática na sua vida o plano de prosperidade que Ele tem. Você está me entendendo? Creia nisso. Se você serve o dinheiro, você é escravo. Se o seu dinheiro serve você, você vai conseguir executar os seus planos com o seu dinheiro. Mas se o seu dinheiro serve a Deus, Deus vai conseguir executar os planos que Ele tem para você relacionado às coisas que se
troca por dinheiro. A Bíblia diz: se a gente quiser e ouvir Ele e obedecer, nós comeremos o melhor dessa terra. Você sabe que o meu foco aqui não é pregar para você prosperidade financeira, porque prosperidade financeira é fruto de muitas coisas. Você está me entendendo? Mas nós temos que remir a nossa vida financeira. Se queremos uma prosperidade do Senhor, nós precisamos. Entenda uma coisa, irmãos, olha só. Para a gente fazer boas obras, nós precisamos de 3 recursos. 3, fala assim, 3. A gente precisa de recursos pessoais, que são as pessoas que Deus manda para nos ajudar. Imagina, meu irmão, se eu não tivesse os líderes, os apacentadores aqui nessa igreja. Meu irmão, eu estava enrolado. Eu ia ter que cobrar o escanteio e correr na área para cabecear, para fazer o gol ainda. Você está me entendendo? Meu irmão, eu já estava mais careca do que eu estou hoje. Já tinha cabelo, já estava mais estressado. Dizem as más línguas que eu já tenho uma cara de mais velho do que eu sou. Eu ia estar parecendo já uns 60 anos, eu ia estar acabado. Entendeu? Não é? Você já pensou, meu irmão? Sangue de Jesus tem poder. Né? Terrível. Muita gente para cuidar. Não somos muitos, mas o trabalho seria imenso. Você está entendendo? Graças a Deus que eu tenho os líderes aqui, os pastores, a superintendência. Imagina eu ter que dar conta de pastorear o número de igreja inteira, superintendência sozinho. É morrer louco, meu irmão. Não dava. Tinha que entregar os bets. Já era. Não é? Então, nós precisamos de recursos pessoais. Segundo, precisamos de recursos espirituais, sim ou não? Como que a gente faz a obra de Deus sem o poder de Deus? Sem o dom, sem a revelação? Não podemos. Mas também precisamos de recursos materiais, físicos, que se compram através do dinheiro, não é verdade? Então nós precisamos dessas 3 coisas. O Senhor, Ele quer que você tenha tudo que você precisa, e mais do que você precisa, para que sobre, a fim de que você possa fazer todo o tipo de boas obras. Você está me entendendo? Então o Senhor, sim, Ele tem um plano de prosperidade financeira para a vida da gente, e quando o nosso dinheiro então começa a servir o Senhor, Ele coloca esse plano em prática. Claro que eu tenho que ter os 3 recursos, né? Eu tenho que ter o recurso pessoal, pelo menos eu, tenho que ser do Senhor. Os recursos espirituais, eu tenho que ser movido pelo Espírito Santo, e eu tenho que ter os recursos financeiros também, para fazer as boas obras. Amém? E o Senhor quer dar isso para a gente, para cada um de nós, para que os depósitos da igreja estejam sempre cheios. Amém? E para remirmos a nossa vida financeira, nós precisamos ter a revelação do principal princípio de prosperidade de toda a Bíblia. Existem muitos princípios que nos ajudam a prosperar. A gratidão é um, a generosidade é outro, não é? E tantos outros, porém, mas existe um princípio que é o princípio basilar, para que, se você quer ter uma vida frutífera no Senhor, nas coisas materiais, principalmente, que é o princípio da mordomia. Fala assim, mordomia. A mordomia é um princípio maravilhoso e poderoso. Lucas 12, 42, na Almeida Revista, não, na NVI, se eu não me engano. Na Almeida Revista Atualizada. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confia os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Então, aqui nós falamos do princípio da mordomia. Essa palavra, não é? Aqui nesse versículo traduzido por mordomo, em outros traduzido por servos, por administrador, né? A palavra melhor mesmo é mordomo, entendeu? Porque nem todo administrador é um mordomo. Mordomo é um administrador de um alto nível de confiança, sim ou não? Mordomo, por exemplo, é um administrador que pode entrar no seu quarto, não é verdade? Ele administra a sua casa, Ele tem acesso àquilo que é mais precioso. Um administrador não,
ele tem acesso à sua empresa, mas ele não tem a chave da sua casa. O mordomo, ele tem a chave da casa. O mordomo tem acesso aos filhos. O mordomo tem acesso à esposa ou ao marido. Por exemplo, José era mordomo de Potifar. Ele tinha acesso a tudo, não é? Quando a mulher de Potifar, como é o nome dela? Potífera? É isso. Não lembro o nome dela agora. Entendeu? Ela quis, não é, tirar uma casquinha de José, todo bonitão, José do Egito, saradão do Egito, não é? Ele falou para ela assim: olha, aqui eu posso ter o que eu quiser aqui na casa do meu senhor, menos a senhora. Olha só, olha a liberdade que ele tinha dentro da casa. A única coisa que eu não posso ter aqui é a senhora, o resto eu posso ter tudo. Nada é meu, mas eu posso ter tudo, eu posso usufruir de tudo, menos da senhora. Você está entendendo? Então, o mordomo é um administrador de alta confiança, que tem um alto nível de acesso a tudo que o dono tem, menos a esposa ou ao marido, que são coisas consagradas, separadas somente para o Senhor. Então, nós como mordomos, o princípio da mordomia nos fala algumas coisas importantes. Primeiro, tudo é do Senhor, amém? Nós, na essência, não temos nada. Mas, dentro daquilo que é do Senhor, nós temos acesso à maioria, a praticamente quase tudo. Mas tem algumas coisas que são somente do Senhor, que nós não temos acesso. José, ele era um bom mordomo. Um dos motivos por que José era um bom mordomo, porque ele tinha esse discernimento. Ele tinha um discernimento que ele tinha acesso a quase todas as coisas. Ele sabia aquilo que ele tinha acesso e ele sabia aquilo que ele não podia ter acesso de jeito nenhum. E ele sabia que quanto mais ele trabalhasse para que o seu dono prosperasse, e Potifar era dono de José, assim como Jesus é o nosso dono, porque assim como Potifar pagou um preço para comprar José para ele, o Senhor pagou um preço ainda maior para nos comprar para ele, sim ou não? Então nós somos dele, e porque somos dele, nós temos acesso a quase tudo, a 99,9%. Não é só para a gente fazer uma restrição em que existe. Como no caso de José existiu uma restrição, no nosso caso também existe, não é, algumas restrições. Amém? Então, tudo é de Deus. A primeira base, essa é a revelação necessária que eu tenho que ter para que eu possa remir a minha vida financeira. Tudo é de Deus. E quando eu falo tudo aqui, eu não estou falando só de dinheiro, amém? Eu estou falando de tudo, e tudo é tudo que eu tenho, na verdade, não é meu. Eu tenho, mas não é meu. Eu tenho acesso, mas não é meu. Você está me entendendo? Eu posso usufruir, mas não é meu. E para mim usufruir, eu tenho que administrar isso para o meu Senhor, sabendo que tem coisas que eu não posso ter acesso de jeito nenhum. Fala assim, de jeito nenhum. De jeito nenhum, José podia ter acesso à mulher de Potifar. De jeito nenhum nós podemos ter acesso a algumas coisas, porque tudo é dele. E quanto mais José fazia com que as coisas de Potifar prosperassem, maior era aquilo que ele tinha acesso, maior era aquilo que ele administrava, e mais benefícios também ele tinha. Esse é o grande princípio de prosperidade, não é?
eu entender que nada é meu, que tudo é do Senhor. Amém? Romanos 11, 36 na NVI, diz assim, aleluia, café frio, Romanos 11, 36, na NVI fala assim, ó, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. De quem são todas as coisas? Dele. Por quem são todas as coisas? Por ele. Não é verdade? Sim ou não? E para quem são todas as coisas? Para ele. Essa é a nossa grande expressão de glória ao Senhor. Ei, se você não vive nesse princípio, quando você ergue os braços e fala assim, glória a Deus, quem já fez isso? Você já fez isso? Se você não vive esse princípio, isso é da boca para fora. E o Senhor, Ele acusou seu povo disso. Com seus lábios dizem que me amam. Com seus lábios me glorificam. Mas com o coração, não. Você está me entendendo? Tudo é dele. Tudo é por ele. E tudo é para ele. Se eu ajo assim, se eu entendo isso, eu vou glorificar o Senhor. Por que eu vou glorificar o Senhor? Porque aí eu vou ter uma vida frutífera. E nós glorificamos o Senhor quando produzimos muitos bons frutos, sim ou não? E aí nós mostraremos, obrigado filha, que somos discípulos do Senhor. Você está entendendo que as coisas se encaixam na Bíblia? É só a gente montar o quebra-cabeça. Não é juntando pecinho com pecinho, de forma mais assim. Não é? Deus trabalha assim comigo para me dar as revelações, sabia? Daqui a pouco Ele me dá algo, e quando eu coloco junto com aquilo que eu já tenho, Ele me dá um novo nível de revelação. E eu começo a compreender com uma abrangência maior e com uma profundidade maior também as coisas do Senhor. Comigo funciona assim, não é? Ele vai me dando e eu vou juntando com aquilo que Ele já me deu. Quanto mais Ele me dá, a imagem vai se tornando mais clara, mais nítida e a revelação mais profunda. Então, se você entender isso, que tudo é dele, tudo é para Ele e tudo é por Ele, pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, você então vai mudar o jeito que você trata as coisas da sua vida financeira também. Você não vai servir mais ao seu dinheiro, Ele vai servir o Senhor, porque você servirá ao Senhor. Ele vai colocar em prática o plano de prosperidade que Ele tem na sua vida. Você vai ter uma vida frutífera, e porque você produzirá muitos bons frutos, você glorificará Ele, e ainda mostrará que é discípulo do Senhor. Olha só que poderoso. Você está entendendo? Não é? Então, tudo é dele. E nós precisamos separar o que é de Deus em duas partes. Na vida de José, nós vemos que ele separava o que era do seu Senhor em duas partes. Sim ou não? A parte que ele tinha acesso e a parte que ele não tinha acesso. E isso fez ele prosperar na casa de Potifar. Isso fez ele prosperar na cadeia. E isso fez ele prosperar na corte do Egito. Não é verdade? Ele prosperou diante do pai, e os irmãos ficaram com inveja, venderam ele como escravo. Ele prosperou como escravo no Egito, ele prosperou como prisioneiro no Egito, e ele prosperou na corte do Egito como administrador. Ele deixou de ser escravo, não era mais tratado como escravo, porque o faraó deu a própria filha dele para casar com ele. Pensa,
Não é? Entendeu? Se deu bem José, né? Entendeu? Ele não foi amante da esposa de Potifar e se casou com a filha do rei. O que isso mostra para a gente? Se eu não entendo que tem coisas de Deus que eu não posso tocar, e eu tocar eu vou ficar com pior, porque nem aquilo vai ser meu. A esposa de Potifar nunca seria esposa dele, mas como ele não tocou no que não era dele, Deus deu para ele o que era dele. Você está me entendendo? Não é? Então nós temos que separar, tudo é de Deus, tudo. Meu irmão, tudo na sua vida é de Deus, você não tem nada. Chega assim, hoje, abre a porta da sua casa e entra lá, olha para tudo. Sua cozinha, fala assim, isso que nada é meu. Seu cônjuge, sua esposa, seus filhos vão achar que você é doido, mas pode falar mesmo. Sabedoria de Deus é loucura para os sábios dessa terra, nada é meu. Olha para os seus filhos, olha para o seu marido, para a sua esposa, você não é meu também. Entendeu? Mas depois explica, né? Porque senão não vai pensar que você está pensando outra coisa. Você está me entendendo? Né? Às vezes quando estou bravo com minha esposa, eu falo, se tu fosse minha. Mas não é, né? É do Senhor, né? Tem que dar conta. Né? Pensa, o Senhor que é meu pai também é meu sogro, olha só que situação complicada que eu vivo com o Senhor. Entendeu? Porque quando eu me relaciono com ele, ele é meu pai. Mas quando eu olho para lá, eu me lembro, ele é meu sogro. E aí eu me coloco na posição de pai de menina e falo, rapaz, um cara casa com as minhas filhas. Entendeu? Deixa eu contar um segredo para você que eu não conto para ninguém. Depois tu corta essa parte lá. Mas um dos motivos que eu cuido da minha saúde é porque eu quero ser um veião de 50, 60 anos, fortão. Que eu vou olhar para o marido das minhas filhas e vou dizer assim, ó, mete a mão com ela, você vê, ô seu filho do capeta. Se tirar uma lasca com a minha filha, se não tratar direito, entendeu? Se você não tem medo de Deus, se você não tem temor a Deus e não tem medo do inferno, tá eu aqui. Deus é misericordioso, eu não sou. O inferno é só depois da morte, eu te pego vivo. Está me entendendo? Não tem escapes. É, meu irmão. Se tem algum bonitinho olhando a Rafaela, já vigia, filho, eu te pego. Vigia, bico de luz. Então tem que separar. Tudo é de Deus. Você tem que entrar no seu quarto, tudo é de Deus. Abre o seu guarda-roupa. Seu guarda-roupa. Homem não tem graça para essas coisas, né? Você, irmã, abre o seu guarda-roupa. Entendeu? Aí você vai pela primeira vez falar assim, ó. Aquele guarda-roupa lotado de roupa. Você vai perguntar para você, eu não tenho roupa. Porque tudo é de Deus. Não porque você está insatisfeita, não, sua incrédula. Não é? Você vai abrir assim, eu não tenho roupa nenhuma. Não, tudo é do Senhor. Amém? Olha para o seu carro. Você não tem carro. Tudo é de Deus. E aí depois que você reconhecer que tudo é de Deus, você tem que separar o que é de Deus em duas partes. Aquilo que Deus te dá acesso e aquilo que Deus não te dá acesso. Amém? A parte mais importante que você tem que discernir é aquilo que Deus não te dá acesso. Porque quando eu reconheço aquilo que eu não tenho acesso, isso mostra o respeito e a honra que eu tenho pelo Senhor. Você está me entendendo? Não é? Irmãos, lá em casa, tudo é meu. Ali, tudo é meu. Sofá é meu, televisão é minha. Entendeu? Se você deixar uma coisa lá em casa, é meu também. Porque a minha casa é tudo meu, na verdade. Não é? Acabou. Tudo é meu. As coisas materiais, né? Tudo é meu, né? Assim, entre aspas, porque tudo é do Senhor, né? Mas vamos só para dar um exemplo, tudo é meu. Mas a maioria das coisas que são minhas não são para mim, mas é meu. Você está me entendendo? Ó, a minha cama é minha. Eu tenho uma cama queen, entendeu? Qual o tamanho de uma cama queen de largura? Quem sabe aí? 1,60. Pois é.
Meu irmão, eu não ocupo 40 centímetros dela, meu irmão. Sério. Porque, meu irmão, quando deita a Lara, eu tenho que me equilibrar no meio assim, ó. Entendeu? E quando eu estou sozinho com ela vem vindo, parece caranguejo. E vai me empurrando, eu quase caio da cama, eu tenho que acordar, meu, vai lá pro canto, ó, o espaço que tem do outro lado, eu aqui, apertado, que eu estou com frio. Não, mas tudo bem, mas vamos se encontrar no meio, na verdade. Você me empurrando pro canto. Não é? Você está me entendendo? Eu ocupo os 40 centímetros daquela cama, olha lá, meu irmão, eu durmo de ladinho, assim, ó. Entendeu? E tem que ser reto, isso que eu quero meio que me encolher, já, não dá nem botar a bunda para trás. Já falta espaço. Não é? Agora tem coisas ali em casa que é só meu, que ninguém pode mexer. E se mexer vai levar bronca. Você está me entendendo? Tem que pedir autorização para pegar. Então, tipo assim, ó, lá em casa tem um monte de coisa que é de todo mundo, mas o meu celular é meu. Amém? Não é? O meu tablet é meu. Minha esposa tem o celular dela, a Rafa tem o celular dela, a Lara tem o celular dela, entendeu? Já dou um para cada um, para ninguém pegar o meu. A Lara volta e me pede meu telefone, eu não dou meu telefone para ela. Se você tem o teu, porque se a gente não ensina as pessoas a ter limites, elas crescem e acham que pode ter acesso a tudo. E isso é uma das causas que muitos de vocês não prosperam no Senhor. Porque vocês não têm o discernimento que José tinha. E acham que tudo é de vocês e não é. Você está me entendendo? Então você tem que separar tudo aquilo que é de Deus, o que é seu, quer dizer, o que Deus não te dá e o que Deus te dá. Primeira parte, o que Deus não te dá. Não é? A gente podia falar aqui de tudo, né? Porque tudo é do Senhor, mas como eu estou falando de vida financeira, eu vou falar só do dinheiro, amém? Mas aplique isso para todas as áreas da sua vida. Por exemplo, ó, a minha esposa, eu tenho acesso a ela, mas eu posso ter acesso a ela a todo o tempo? Tem um tempo dela que é só do Senhor, que se eu me atrever a atrapalhar ela, eu estou enrolado, meu irmão. Entendeu? Sabe aquele irmão casado e aquela irmã casada, ou aquele pai ou aquela mãe, ou aquele filho ou aquela filha que não respeita o momento que o seu familiar está tendo com o Senhor e você invade o quarto, na cara de pau assim, como se nada estivesse acontecendo? Você está enrolado, meu irmão. Você está querendo ter acesso ao tempo daquela pessoa que é só do Senhor, que não é seu. Não é seu. Eu quero te dar um conselho. Quando você estiver nesse tempo e alguém te chamar, faça de conta que você não escuta. Nem que você fique com raiva e te atrapalhe a tua comunhão com Deus aquela hora, mas não atenda essa pessoa, para ela aprender que tem um tempo da sua vida que não é dela. Você está me entendendo? Mas isso, né? E você da sua vida também. Tem um tempo da sua vida que não é seu, sabia disso? Não é seu. Na verdade, nenhum tempo é seu. Mas tem um tempo na sua vida que é exclusivo do Senhor e você não pode invadir o tempo dele. Senão você não vai prosperar. Isso para tudo. Mas a gente vai falar de dinheiro aqui agora, tá bom? Olha lá, Malaquias 3, do 8 ao 9. Na NTLH, diz assim: eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam dos dízimos. E onde mais? E onde mais mesmo? Só um parente aqui, irmãos. A nossa congregação é ruim de oferta. Como o pastor Marquinhos falou, a gente não está tão ruim de dízimo, não. Bem que pode melhorar muito, né? Que tem muitos irmãos aqui que não dizima todo mês. Dizima um mês, falta 2. Dizima 2, falta 3. Dizima 2, falta 1. Não é? Ontem a nossa reunião de líderes, né? Nós temos a lista ali, acho que os 88, 89 dizimistas.
Entendeu? A gente vai fazer um novo levantamento, mas o nosso último levantamento, quando o pastor Valdeci ainda era o tesoureiro da igreja, era uma média de 40 fiéis. Nós temos 88, 89 pessoas que já dizimaram esse ano, pelo menos uma vez no ano, porque senão o seu nome nem entra na lista. Então, se você nunca dizimou, seu nome não está na lista, óbvio, né? Entendeu? Mas desses aí, menos da metade são dizimistas fiéis todo mês. Então tem gente que até quer ser fiel, mas ainda não conseguiu estabelecer bem esse limite. Uma hora obedece o limite, outra hora passa do limite. Mas na oferta a gente é pior ainda, sabia disso? A gente é pior ainda, muito pior ainda. Você está entendendo? Não é? Para você ter uma ideia, entra em média 10% do que entra de dízimo aqui na igreja entra de oferta. Você está me entendendo? É pouco demais. Isso quer dizer que a média da oferta das pessoas é 10% do seu 10%. Ou seja, 1% do seu salário. Então, se você dizima 100, a média mensal de oferta é 10. Claro que tem gente que oferta mais, tem gente que oferta menos, e tem gente que não oferta nada nessa vida também, não é verdade? Mas eu estou falando de uma média. Nós não nominamos quem oferta, nós nominamos só quem dizima, entendeu? Então eu não sei quem oferta, eu sei quem vem aqui na frente, mas eu não sei quanto, nós não contamos assim. Nem que você coloque no envelope, coloque seu nome, e o valor, nós não registramos a oferta nominal, só o dízimo que a gente registra nominal, entendeu? A nossa média de oferta aqui na igreja, meu irmão, é terrível, muito ruim. Você está me entendendo? Não é? Porque vou falar a verdade, meu irmão, R$10 de oferta por mês em média entra por pessoa aqui da igreja. Isso é muito ou é pouco, em média? Pode ser que você não esteja ruim, porque você pode estar dando mais, mas vamos nos avaliar como congregação agora. Tá bom ou está ruim? Está bem ruim ou só um pouco ruim? Muito ruim, porque R$10 você faz o que com R$10 hoje fora, meu irmão? Não é verdade? Fui no mercado ontem, falei, vou só comprar o básico, vou comprar leite, vou comprar pão, comprei só uns negocinhos assim, sabe? Meu irmão, escandalizei, quando foi para pagar R$200, eu não acreditei, meu irmão, eu olhei, peguei a nota, porque eu vim para casa, conferi a nota e estava certo, meu irmão. Pensa. Comprei leite, pão, café, filtro de café. O que mais comprei? Suco. 2 quilos de carne comprei. Que misericórdia, né, meu irmão? Dá vontade de virar vegetariano. Minha religião não permite. Meu Deus do céu. Não se faz mais nada, não. Então, como congregação, a gente está ruim. Porque, entenda uma coisa, o que é dízimo, no nosso dinheiro, o que é dízimo e oferta é a parte que a gente não pode tocar. Representa para nós a esposa de Potifar. Você está me entendendo? É só do Senhor, é o único, exclusivo dele, tudo é dele, mas tem uma parte que é reservada unicamente para ele, assim como a esposa de Potifar, tudo é de Potifar. José tinha acesso a tudo, menos. E me diz uma coisa, se José não tivesse respeitado esse limite, o que teria acontecido na vida dele? Tragédia, não é verdade? É por isso que diz aqui em Malaquias, eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9, todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação inteira. José teria sido amaldiçoado pelo Senhor se ele tivesse metido a mão na esposa de Potifar.
Porque de tudo o Potifar diz, só na minha esposa tu não tem acesso. Pode usufruir de tudo, da minha esposa não. O que Deus fala do seu dinheiro? Pode usufruir de tudo, tudo é meu, pode usufruir de tudo, menos do dízimo e na oferta. Se você se você botar a mão no dízimo e na oferta, eu te considero como ladrão. Não está escrito isso? Você acha que eu estou forçando muito ou não? Não, está escrito. Você está me entendendo? E a Bíblia diz, tem um provérbio que diz, não me lembro agora o nome, se alguém puder achar, acha para mim, que o ladrão, a pessoa que rouba do seu pai e da sua mãe, acha que isso não tem problema, é pior do que um ladrão comum. Você está me entendendo? Pior. Não é? Um ladrão que rouba dos outros já é um problema. Agora alguém que rouba do seu pai e da sua mãe é pior ainda. E quando você mete a mão de dízimo e oferta, você está roubando do seu pai. A segunda parte de tudo que é de Deus é a parte que o Senhor nos dá, é dele, mas ele deixa que a gente usufrua, amém? Então a parte que Deus não nos dá é duas, é dízimo e oferta, mas existe agora a parte que Deus nos dá, e essa parte que Deus nos dá, para que a gente possa prosperar, nós também temos que subdividir ela em duas partes, e administrar ela segundo a vontade de Deus. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 9, do 8 ao 10, diz assim: e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Muitas pessoas usam esse texto e dizem que as sementes são as ofertas. A semente não são as ofertas, porque oferta é algo que é do Senhor, amém? E não dá para a gente não pode tocar, a gente simplesmente tem que devolver para Ele. Agora, na parte do nosso dinheiro que cabe a nós, e é você que vai definir a parte que cabe a você, porque uma das partes que é de Deus, Ele já disse que é 10%. A segunda parte, que é a oferta, Ele deixa você decidir, segundo você resolveu no seu coração. Entenda agora aqui, meu irmão, para você ser fiel a Deus, não basta ser dizimista e não basta ser ofertante. Tem que ser dizimista, tem que ser ofertante. Agora, para você ser fiel na oferta, você precisa resolver no seu coração quanto que é a minha oferta mensal. É R$10? É R$20? É R$30? Vocês têm que estabelecer um limite. É R$50? É R$100? É R$1.000? É 1 milhão? Não sei. Você tem que orar a Deus. Por que Deus deixa você decidir a oferta? Porque isso mostra a sua generosidade. Isso mostra o quão apegado ou desapegado você é. Você está me entendendo? É óbvio que você não deve propor uma oferta que atrapalhe a sua administração pessoal. Aí também está errado. Você está me entendendo? Não é? Mas eu acredito, pela experiência que eu tenho, que uma oferta entre 30% e 60% do seu dízimo é uma oferta saudável. Dá para administrar sim. Se você dizima 100, então uma oferta mensal entre 30 e 60 reais é saudável. Você está me entendendo? Mais do que isso, talvez já comprometa o seu orçamento. Você tem que propor, porque se você não propor um valor, como é que você vai provar sua fidelidade na oferta? Porque se você não propor um valor, a realidade é que você vai dar
o que sobra. Porque você não tem um limite. Você está me entendendo? Se não tem limite, como provar fidelidade? Não existe. Por isso que eu preciso que a gente tem que propor no nosso coração. Essa é a oferta básica. Mas daquilo que Ele nos dá, a Bíblia diz que Ele nos dá o pão para comer e a semente para semear, amém? Então, você tirou o seu dízimo, você tirou a sua oferta, agora você tem que separar aquilo que é do Senhor, mas que é para o seu uso. Você tem que separar em pão para comer e em semente para semear. O que é o pão para comer? Entenda, olha aqui, ele está falando aqui numa linguagem da agricultura. Você sabe que naquele tempo a troca não era por dinheiro. Então a pessoa colhia milho, amém? Ele tinha que dar a 10ª parte para o Senhor, sim ou não? Ele tinha que dar a oferta dele ainda, as ofertas do templo, sim ou não? Aí a parte que ele ficava do milho, uma parte era para ele comer. Mas ele podia comer tudo? Não, ele tinha que semear, para ele ter uma nova colheita, e uma colheita cada vez maior. Você está entendendo? Essa semente não é a semente da oferta ao Senhor. Então você tem que separar. O que é o pão para comer? É aquela parte do dinheiro que é de Deus, que Ele deixa para o seu uso da sua casa, que é para você suprir as necessidades da sua casa. Entenda, você precisa separar o seu dinheiro nessas duas partes. Se você não separar, parte é o pão para me comer, parte é semente para me semear, você não vai prosperar também. Você está sendo infiel ao propósito de Deus na sua vida. O que é o pão para comer? É para você viver. Comida, roupa, casa, transporte, entretenimento, que a gente precisa, não é verdade? A gente precisa dar uma relaxada, ficar de boa na lagoa, suave na nave de vez em quando, não é verdade? Não é? A gente precisa disso também, não é? Mas é para suprir essa necessidade. Eu não posso ser infiel nisso. Eu tenho que suprir a mim, a minha esposa, as minhas filhas, o meu coelho, a minha tartaruga. O coelho é da Lara, mas na verdade é meu. A tartaruga é da Rafa, mas na verdade é minha também. Você está me entendendo? Tudo sai do único bolso lá em casa. Mas não é meu, é nosso. Você está entendendo? Eu não tenho uma renda minha, eu tenho uma renda familiar. Minha esposa, minha esposa, minhas filhas, a manutenção da casa, não é? Os bichos, limpeza, água, luz, todas essas coisas aí que a gente precisa. Aí tem a semente para semear. O que é a semente para semear? É a parte do seu dinheiro que você vai usar para que você ganhe mais dinheiro. O que é a semente para semear? É a parte do seu dinheiro que você usa para ganhar mais dinheiro. Um dos motivos que o Brasil é um país pobre de terceiro mundo é que o Brasil não tem a cultura de separar parte do seu dinheiro para ganhar mais dinheiro. Tudo para ele é pão para comer. É por isso que quando a pessoa perde emprego, em 3 meses ela quebra. Por exemplo, se não tiver o seguro-desemprego. Não é verdade? Agora, como que eu vou usar a semente para semear? Bom, eu vou investir em mim ou em coisas para que esse dinheiro me dê condição de ganhar mais dinheiro. Então você vai fazer um curso, você vai fazer uma faculdade, você vai fazer uma especialização, você vai botar o AR na carteira, sei lá o que você vai fazer na carta de motorista, né? Você vai usar parte do dinheiro para você ganhar mais dinheiro. Você vai investir na bolsa, entendeu? Não é? Os maridos volta e meia
vão mexer na bolsa da esposa e ver o dinheiro deles investido na bolsa da esposa. Mas esse dinheiro aí, é aquele dinheiro que você deixou comigo. Estava rendendo ali, né? É ou não é, Vanessa? Hã? Vanessa tem esse investimento forte ainda na bolsa dela. A gente tem uma grata surpresa, né? Tem dinheiro aí, Ou quando a gente está lá, né, a gente está preocupado e acha que não tem dinheiro porque o dinheiro acabou. A gente vê a esposa andando para um lado para o outro, meio desconcertada. A gente acha que ela está chateada porque a gente está duro. Deixa eu te falar uma coisa. Fala, amor. Pois é, sabe, eu tenho um dinheiro. A gente fica feliz e bravo ao mesmo tempo, não é verdade? Rapaz, eu feliz porque tem um dinheiro, mas bravo porque estava escondido. É o investimento na bolsa. Mas não é esse investimento não que eu estou falando. É investir em ativos. Não é? Comprar alguma coisa para vender. Você está me entendendo? Girar para ganhar mais. Essa é a semente para semear. Se você come tudo, você não está sendo fiel ao Senhor. Entenda, é para você, mas não é seu. É para você, mas não é seu. Você pode usufruir, mas segundo o plano e o propósito dele para você. Isso é o seu dinheiro servir o Senhor. Ele serve o Senhor e o Senhor realiza o plano de prosperidade dele na sua vida. Amém? Então, o primeiro ponto que falamos aqui, que tudo é de Deus. E se você entende que tudo é de Deus, você tem que separar em duas partes. A primeira parte é a parte que Deus não te dá, e a segunda parte é a parte que Deus te dá. Da parte que Deus não te dá é dízimo e oferta. Da parte que Deus te dá, uma parte é pão para comer e a outra parte é semente para semear. A segunda coisa que eu vou falar para você hoje, para a gente encerrar, daqui a pouco, precisamos tomar uma posição de prosperidade. Ei, você precisa tomar uma posição de prosperidade na sua vida. É uma posição que o Senhor quer que você tome. E eu poderia falar muitas coisas sobre essa posição de prosperidade, mas eu quero falar só duas coisas dessa posição de prosperidade. Essa posição que você tem que tomar é uma decisão de não aceitar a condição de ganhar menos do que você precisa. Você não pode aceitar, você não pode se conformar. Entendeu? Mas entenda uma coisa, meu irmão, não é você chegar amanhã lá, seu chefe, a partir de hoje eu não aceito mais salário nem que você me paga, e eu quero que você me pague tanto. Meu irmão, deixa de ser burro, meu irmão, por favor. Não é assim que se faz as coisas, não é verdade? Sim ou não? Porque, entenda, essa posição aqui, de você não aceitar ganhar menos do que você precisa ganhar, tem dois aspectos. O primeiro aspecto, que é o mais comum de todos, são pessoas que aceitam viver em um nível onde ninguém vai pagar um bom salário para você. Se você continuar a jequitar, você tem que dar graças a Deus, está ganhando 1.000, 1.500, 2, 3, olha lá. Por quê? Porque você se colocou numa condição aonde o tipo de serviço que você tem capacidade para prestar, não vai te pagar mais do que isso. Não adianta. Entendeu? Então você não pode aceitar, você não pode admitir ficar nessa posição. Não é milagre, é uma decisão que você tem que tomar na sua vida diante de Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano de prosperidade para mim, então eu não posso aceitar isso, eu não posso aceitar continuar assim, nessa condição. Ou a sua esperança de prosperidade é ganhar na Mega Sena?
Eu quero que um dia um milionário me olhe e Deus toque o coração dele e vou ajudar esse infeliz. Não, né, meu irmão? Por favor, né? A nossa expectativa não pode. Isso é pensamento de miserável, não é verdade? Sim ou não? Isso é um pensamento miserável. Não, gente, Deus deu para nós potencial. Deus deu para nós talento, capacidade, força e inteligência. Nós temos que desenvolver os talentos que Ele nos deu. Você é bom em quê? Desenvolva isso. Você está me entendendo? Pastor, o meu problema, pastor, é que eu gosto de vender. Então tem um plano de não ser vendedor da renda para o resto da vida. Tem um plano de montar uma loja. Você está me entendendo? Eu estava ouvindo, né, o dono da Havan, até fiquei mais feliz em comprar lá até, né, da CPI, chamaram ele na CPI lá, porque são uns abobados, não sei outro assunto, né? Ele falou assim, eu sou um vendedor. Mas ele é um vendedor que não aceitou ficar numa posição de vendedor de loja, ele é vendedor de roupa, de artigo de casa. Ele juntou dinheiro, ele começou a investir o dinheiro da comissão dele, ele e um outro amigo dele. Aí eu me interessei pela história dele, fui pesquisar a história dele. E ele montou uma lojinha. E ele ampliou essa lojinha. Olha o que é a Havan no Brasil hoje, meu irmão. Você está entendendo? Tem um plano. Simples. Não é verdade? Então você pode crescer no seu dom, no seu talento. O problema é que você aceita uma posição pessoal aonde ninguém vai pagar mais para você pelo que você faz. Você está me entendendo? O segundo é você aceitar, e tem muita gente, porque tem problema de inferioridade, aceitar receber um salário menos do que precisa, menos do que vale. Um monte de gente na sua área ganha 3 mil, você é bobado, aceita ganhar 1.500. Tem gente assim, tem ou não tem? Tem. Ai, pastor, se eu passar necessidade, meu irmão, dá vontade. Oh, Jesus. Oh, meu irmão, abre a mente, meu irmão, que miséria é essa? Então você tem que tomar uma posição. Você não pode aceitar ganhar menos do que você precisa, porque hoje a maioria aqui não consegue separar o pão para comer, semente para semear, porque não ganha o suficiente nem para o pão para comer direito. Se não racionar a ração, falta dinheiro no final do mês, não é verdade? Você não pode aceitar, tem que ter um esforço, né? Muita gente, irmãos, muita gente é preguiçosa, meu irmão, entendeu? É preguiçoso mesmo, não gosta de fazer as coisas, não gosta de acordar cedo, não gosta de trabalhar. Irmão, tem muita gente que não gosta de trabalhar, isso é verdade. Entendeu? Você vai morrer dizimando e não vai prosperar, filho. Porque precisa discernir que tudo é de Deus. E aquilo que vem abaixo disso. Mas precisa discernir que temos que tomar uma posição também, não é verdade? E a posição, além de você não aceitar, não se acomodar, ganhar menos do que você precisa, você também tem que tomar uma posição de não gastar mais do que você ganha. Simples. Tem um ditado que diz que dinheiro na mão é vendaval, que quanto mais se ganha, mais se gasta. Meu irmão, tem gente que é maquete de devorador, cortador e migrador. Tudo que eles ganham, eles consomem. Tudo que ganha, consome. Tudo que ganha, consome. Tudo que ganha, consome. Não guarda 10 reais no mês. Você está me entendendo? Aí morrer pobre, gordo, gorda, vai ficar doente, vai ficar todo esquisito. Que tudo que ganha, consome. Então, que demônio é esse?
Que miséria é essa? Porque isso é miséria. Você concorda comigo, sim ou não? Isso é miséria. Você tem que tomar essa posição. Tem gente que só pensa em comer e comprar. Pegou um dinheiro na mão, já pensa no McDonald's, comer comida japonesa. Qual o lanche que eu vou comer hoje? Sobrou um dinheiro, vou fazer um churrasco. Meu Deus do céu, isso é demônio, meu irmão. Só pode ser. Entendeu? Sobrou um dinheiro, fui comprar um sapato. Sobrou um dinheiro, vamos dar um rolê, vamos para a praia. Meu Deus do céu, não estou dizendo que não pode ir para a praia, mas por favor, né? Você gasta tudo que tem, come tudo, não tem a semente para semear. Então você precisa tomar essa posição, porque se você aceitar ganhar menos do que você precisa, você nunca vai ter semente para semear e não vai crescer. A sua maior esperança é a aposentadoria. Isso é uma miséria. Velho, com quantos anos você aposenta agora, pastor Denilson? Não que o pastor Denilson seja velho, por favor, né? Mas, com quantos anos, pastor Denilson, que o homem se aposenta hoje? 65 anos, meu irmão. E se aposenta, fica 2 anos aposentado e morre depois. Não são poucos que se aposentam e morrem. Não é verdade? Notícia triste de gente que se aposentou, fez a carteirinha de ônibus para dar uns rolés de graça, morreu. Verdade, irmão. Verdade. Meu irmão, que é uma tragédia, não é verdade? Fica doente. Você está me entendendo? Por favor, né, gente? Então, se você aceitar menos que você precisa, ganhar menos que você precisa, você nunca vai ter a semente para semear. E se você gastar mais do que você ganha, você nunca vai ter a semente para semear também. É impossível Deus te prosperar. Onde é que está o seu maior erro? O seu maior erro está sendo naquilo que Deus não te dá? Ou o seu maior erro está sendo naquilo que Deus te dá? Ou você está errando igual nos dois? Você está me entendendo? Você é fiel dizimista? Você já propôs uma oferta do seu coração? Você é fiel, independente do que aconteça? Então, o seu problema não está naquilo que Deus não te dá. Mas se você não é um fiel dizimista, e se você não propôs uma oferta do seu coração para que você possa provar sua fidelidade a Ele nos momentos difíceis, então você está falhando. Você está administrando bem aquilo que Ele deixa na sua mão? Tem o suficiente para o pão para comer e para a semente para semear? Se não tem, você está com problema. Você está entendendo? Nunca faça uma compra que vai impedir você de guardar dinheiro. Nunca faça isso. Deus não vai te prosperar. Isso mostra que você serve o seu dinheiro. Não é nem você que serve, não é nem ele que serve você. Mas o melhor é quando você decidir pagar o alto e bom preço para remir o seu dinheiro. Talvez para remir o seu dinheiro você vai ter que fazer um curso. Você vai ter que estudar 2, 3 anos aí. Você vai ter que se esticar para... É por isso que eu falei para vocês que isso é de 1 a 3 anos. Eu preciso ganhar 4 mil. O que eu tenho que fazer para ganhar 4 mil? Não sabe? Faça uma consultoria com uma agência de RH. O que eu tenho que fazer para ganhar 5 mil reais? Eles vão te dizer: faça isso, faça isso. Vai ser fácil? Vai ser fácil ou não vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas eu te asseguro que de 1 a 3 anos você dá conta disso, filho. Dá conta. Aí, daqui a 3 anos, você consegue ganhar o suficiente. Você não toca mais no que é de Deus. Você consegue ter o pão para comer e a semente para semear. O seu dinheiro serve ao Senhor
E o Senhor então dá um start no plano de prosperidade que Ele tem para você. E aí, meu filho, você vai ter tudo o que você precisa, e mais do que você precisa, para que você possa fazer todo o tipo de boas obras. Não é fácil, a porta é estreita, o caminho é difícil, mas eu te asseguro, sem nenhuma sombra de dúvida, que vai valer a pena. Você tem que remir os seus pensamentos, você tem que remir o seu tempo, você tem que remir os seus relacionamentos, você tem que remir o seu dinheiro. Isso vai mudar a sua vida. Tome uma posição diante dos seus pensamentos, tome uma posição diante do seu tempo, tome uma posição diante dos seus relacionamentos, tome uma posição diante do seu dinheiro. Dedique tudo isso ao Senhor, e você vai comer o melhor dessa terra, e vai ter muito galardão no céu, que é o mais importante. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor. Ore ao Senhor, ore a Ele. Tome decisões importantes e poderosas agora diante do Senhor. Fale com o Senhor. Com as suas palavras, ore ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. O teu amor, ele me constrange, aleluia, e me faz ser alguém melhor. O teu amor, aleluia, me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia eu te amo mais. Só o teu amor. ore ao Senhor. Tome decisões importantes. Só o teu amor. Tome decisões poderosas diante do Senhor nesta noite. Só o teu amor. Ribacou querebaxi. Oh, aleluia. Me faz gastar minha vida aos teus pés. Tua presença vale mais. Declare essa canção com fé agora. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração e a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti, tua presença
presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Senhor nosso Deus, nos ajude, Pai, a remir tudo aquilo que precisamos remir, para que tenhamos uma vida frutífera, Senhor. Principalmente, Senhor, os nossos pensamentos, o nosso tempo, os nossos relacionamentos e o nosso dinheiro, Pai. Nos ajude, Senhor, nos conduza em um caminho de transformação de 1 a 3 anos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Dê uma forte salva de palmas a Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos? Pega essa mensagem. Não deixe ela guardada. Imprima ela, deixa na cabeceira da sua cama, pendure nas paredes da sua casa e leia ela todo dia. Não esqueça o que você tem que remir. Pelo menos essas 4 coisas. Não são só essas 4, mas se você remir essas 4 coisas, a sua vida já vai dar um salto tremendo. Amém? Deus te abençoe. Nossa reunião está encerrada. Não saia sem nos dar um abraço, em nome de Jesus.